Eu chamo ao palco os advogados Leandro Lorenzetti, graduado em Direito pela UniRN, Universidade do Rio Grande do Norte, advogado sócio do escritório Castro e Smith Duarte e Rocha Advogados, atuando nas áreas do direito do trabalho, direito civil e direito societário. Venha para o palco, já está aí, doutor Leandro. Arthur Campelo, graduado pela UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pós-graduado em Advocacia Empresarial pela PUC Minas, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho pela ESMAT 21ª, para falar com todos vocês sobre o tema assédio moral. Presidente Michelson, eu dei uma sorte grande aqui agora, viu? Nós demos uma sorte grande. Todo mundo alimentado, todo mundo acabou de... Todo mundo não, né? Mas as pessoas acabaram de ganhar brinde. Questão de alimentação, por exemplo, eu mesmo não tiro piadinha com minha mulher quando ela está com fome. Porque gente com fome é perigoso. Enquanto eu estava assistindo a apresentação do Alberto, eu recebi uma mensagem no meu celular. E a mensagem era de um colaborador do escritório. Ele disse: eu preciso falar com você. Disse: o que foi? Diga. Rapaz, aconteceu uma situação desagradável, fulano de tal falou assim, assim para mim, eu não gostei. Eu disse: não, sem problema. Depois eu vejo isso, eu vou apurar. E não se preocupe, porque não vão saber que foi você que me disse. E ele: está certo. E eu confesso que é uma coisa que não é muito grave. É uma coisa que, para muitos, seria mimimi. Mimimi é uma expressão tão pequena, mas que, ao mesmo tempo, fala de um assunto tão importante, de um assunto que, a cada vez mais, ocupa ciclos sociais, ocupa consultórios de psicologia, escritórios de advocacia e o Poder Judiciário. É uma expressão que é muito utilizada por pessoas da geração antes dos anos 90. Pessoas que costumam dizer, e quem aqui nunca ouviu, geração raiz, geração Nutella, apanhei e não morri. Quem nunca ouviu uma expressão dessa? Mas, afinal de contas, o que devemos pensar é: será que nós estamos lidando bem com o assédio moral? Será que nós sabemos o que é e sabemos como lidar? Vocês saberiam identificar quais são as condutas que caracterizam ou podem ser interpretadas como assédio moral? Tenho certeza que muitos falariam aqui diversas situações. Xingamento, hipótese ali de pessoas com tratamentos inadequados, com subordinados. Apelidos, algo tão sutil, mas que, às vezes, faz com que pessoas fiquem incomodadas e aquilo ali gera uma situação totalmente desagradável. Isolamento, intimidade excessiva, também é uma espécie de assédio. Humilhação, discriminação. Cobranças excessivas, metas desumanas, conduta abusiva. Vocês agora podem não conseguir observar, mas eu observo no semblante de todos vocês uma indagação. É sério? É sério que vocês vieram falar de assédio moral e tratar de situações de xingamento, de isolamento, humilhação? Nós aqui trabalhamos com RH. Todos nós sabemos que situações como essa são assédio. E eu quero deixar vocês tranquilos, porque nós não vamos tratar com vocês sobre situações corriqueiras. Nossa intenção aqui é exatamente trazer a hipótese em que talvez muitos de vocês não entendam que se trata de assédio. Meu nome é Leandro Lorenzetti, como já foi apresentado, sou advogado, atuamos na parte trabalhista, Arthur Campelo, meu sócio, e viemos aqui hoje tratar sobre assédio moral silencioso. E a primeira indagação é: por que assédio moral silencioso?
A escolha desse tema não foi à toa. Como eu disse, nós escolhemos esse tema exatamente para tratar de situações que, por vezes, não são identificadas. Por vezes, até para nós, advogados, se torna difícil identificar uma hipótese de assédio. Vocês vão ver mais à frente o porquê com mais detalhes. E aqui eu lanço algumas reflexões, já adiantando coisas que vocês vão ver mais à frente. Os incentivos aos bons empregados podem vir a ser entendidos como assédio moral? Ora, incentivos a bons empregados ser entendido como assédio moral? Algumas pessoas estão com indagação assim. Como é que pode? O assédio moral precisa partir do empregador? Ou pode partir de uma outra figura? Ou pode partir de funcionário para funcionário? Ou necessariamente precisa da figura de um funcionário ou de um participante ativo? O assédio moral precisa partir de um superior hierárquico, que terão já os que dirão, não, precisa partir de um superior hierárquico. Será que necessita mesmo? Será que é um requisito? E uma pergunta também principal. A empresa pode ser penalizada por conta de algo feito por um funcionário contra outro? Será, presidente, que pode? E a resposta é que pode, e não apenas isso. Pode, e às vezes justamente por culpa da empresa, por culpa do sistema da empresa. E vocês vão entender melhor isso. O tema assédio moral é um tema muito amplo. Nós poderíamos passar aqui todo o dia de hoje conversando sobre esse assunto e jamais esgotaríamos o tema. Mas procurarei aqui tratar com vocês sobre alguns dos tipos do assédio moral. Assédio moral vertical descendente. Nome complicado, mas é a espécie mais comum de assédio moral que existe. Exatamente da figura de um superior hierárquico em desfavor de um subordinado. Vertical ascendente não é muito comum, porque é exatamente o inverso. Nós temos uma situação em que um funcionário, um subordinado, é o assediador de um superior hierárquico. Então, não é muito comum, mas também acontece. Assédio moral organizacional é aquele ocasionado pela própria estrutura da empresa, ou seja, a estrutura da empresa ela dá ensejo a situações onde o assédio moral vai existir. Horizontal é o assédio moral exatamente, Miquelisson, entre os funcionários. Você tem ali situações de pessoas em mesmo nível hierárquico e que acabam cometendo condutas umas com as outras, que se você, enquanto empresa, não coibir, se vocês, enquanto RH, não entenderem e não coibirem, a empresa pode ser responsabilizada. Situações como, por exemplo, de apelidos, tons jocosos, brincadeirinhas que parecem inofensivas, mas não são, infelizmente acontecem. Diagonal. Essa eu tenho certeza que muitos aqui não conhecem. Só não vou perguntar para não levantar muita gente a mão e eu ficar sem graça. Mas o diagonal é o quê? É uma situação onde você tem pessoas que estão em níveis hierárquicos distintos, mas elas não estão em um mesmo nível de subordinação direta. Então, nós teríamos, por exemplo, o gerente de um departamento boicotando o serviço de um funcionário de outro departamento. Ou seja, não existe uma relação direta entre eles, mas existe um poder de influência. Existe ali um poder da influência negativa para estar acontecendo um assédio. Por último, o coletivo, que é uma situação onde um grupo de empregados ou uma equipe propriamente dita, ela pode ser, por exemplo, cobrada de forma excessiva, e nisso aí se teria o assédio coletivo, por exemplo, pelo superior hierárquico a todas essas pessoas. É um coletivo, é uma equipe, não atinge individualmente, assim, não é a intenção atingir individualmente. Mas, evidentemente, nós não trataremos aqui de todos esses assuntos. Como prometi, nós iremos tratar exatamente do assédio moral silencioso,
E onde reside o assédio moral silencioso? É exatamente no assédio organizacional e no assédio horizontal. E, para isso, eu vou pedir para meu sócio Arthur conversar aqui um pouco com vocês. Nós vamos aqui ter esse formato um pouco mais dinâmico, vamos bater um papo, depois vamos ter um momento de perguntas e respostas. E, Arthur, vem aqui contar um pouco para a gente sobre isso. Boa tarde a todos. Boa tarde. Não é porque é advogado que está falando que o assunto é chato que vai ficar assim morgado, não, tá bom? Eu tenho um pouco a visão... Estão me ouvindo bem? Aqui o retorno está ruim, nem retorno eu tenho. Boa tarde a todos, né? Já fui apresentado, meu nome é Arthur. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente de Leandro, tá bom? Não juridicamente, juridicamente a gente é muito bem alinhado. Minha visão diferente é que eu não vejo esse como um bom horário, não. Eu acho que aqui é o horário mais difícil para palestrar, foi esse da gente aqui agora. Todo mundo doido para acabar os sorteios de SIDA. Todo mundo alimentado daquele sono. A boca abre, e é por isso que, nesse momento, a gente também, não vai ficar por baixo não, doutor Estágio, a gente também tem umas lembrancinhas para vocês, mas não está embaixo da cadeira. Olha a mesa, embaixo da mesa. Não, volta. Volta. Rapaz, vocês vão confiar em advogado, é? Vai confiar em advogado? O escritório tem orçamento para isso, não. Bocado olhou com o vídeo aqui, viu? Acordou o povo. Falar em acreditar em advogado. Vocês viram a história que o Leandro contou no começo? Falando que chegando, colaborador mandou mensagem. Eu tenho minhas dúvidas, sou um advogado falando, sinceramente. Como advogado eu tenho prova. Aqui. Mas se for do assunto que você falou, é sigiloso, não pode mostrar. Então, pessoal, vamos lá. Acho que acordou a galera aqui, depois realmente uma refeiçãozinha. Mas vamos focar aqui na apresentação dos tipos de assédio moral nessas duas subespécies, tá bom? Que é onde mais reside a ocorrência daquilo que norteia o nosso tema de hoje, que é o assédio moral silencioso. É aquele assédio moral que pode estar acontecendo, ou se derem a sorte de não estar, pode vir eventualmente a acontecer e muitos ou todos não perceberem. Eles estão ocorrendo geralmente nessas duas modalidades que Leandro aqui já abordou inicialmente os conceitos, e a gente vai trabalhar um pouco mais sobre a ótica e aspectos práticos, mostrando exemplos de como pode acontecer, de como pode ocorrer e como isso eventualmente é tratado nos tribunais. Então, vamos tratar sobre assédio moral organizacional, assédio moral horizontal, já introduzidos por Leandro, mas permitam-me aqui voltar um pouco, depois das brincadeiras à parte, a relembrar um pouco dos conceitos. O assédio moral organizacional, ele está muito ligado à estrutura da empresa. A empresa, muitas vezes, estabelece ou promove algumas políticas com a melhor das intenções, só que isso acaba, de certa medida, muitas vezes, ocasionando repercussões que ela não imaginou lá no nascedouro do projeto, logo quando ela pensou, logo quando ela idealizou. Na prática, isso acaba gerando uma pressão, seja de resultados, seja de rivalidades entre colaboradores dos mais diversos departamentos, que no dia a dia viram uma panela de pressão e a empresa só vai se dar conta que aquilo é um problema, que ali havia um possível contexto de assédio quando recebe uma citação, seja de uma reclamação trabalhista, seja, Deus os livre, de uma ação coletiva, né? MPT. Exemplos de situações de assédio moral organizacional. Implementação de políticas que vinculem premiações a metas em grupo. Como assim, implementação de políticas que vinculem premiações a metas em grupo? Se você estabelece na sua empresa, não estou falando que é errado, estou falando que pode dar ensejo ao entendimento, pode dar ensejo a reclamações que vão levar ao tribunal e vai ficar suscetíveis a entendimento. Se você implementa políticas de premiação com base em metas a serem alcançadas por grupo, importa dizer que cada indivíduo tem um impacto direto, certo?
A depender de que política é essa, a depender de que parâmetros e variáveis são colocadas para aferir o desempenho desse grupo e, no final, gerar premiação, pode dar ensejo, sim, ao reconhecimento da ocorrência de uma conduta de assédio. Tá? A gente vai trazer exemplos práticos mais à frente a respeito disso. Bonificação por maior produtividade e ou tempo à disposição. Eu estou premiando alguém que está sendo produtivo e eu corro risco demais. Demais. Mas tem os seus quês, tem situações, tem os contextos e também tem cuidados que dá para se ter, para se evitar e contornar esse tipo de risco. Só, Arthur, trazendo aqui uma situação prática, mas recentemente lá no escritório teve exatamente acho que você se lembra dessa situação, veio ao assunto, de uma cliente que queria fazer uma premiação agora no fim do ano, local de muito movimento, né, um momento de muito movimento, e disse: eu gostaria de premiar os funcionários que tiverem maior carga horária. Quem tiver mais carga horária vai ter lá os prêmios. Um carro, uma cama, uma geladeira. E, assim, ela veio com um papo muito bonito. Disse: eu quero premiar aqui os melhores funcionários, o pessoal, às vezes, não tem acesso a certas coisas. Eu queria dar, e ela falou, e, no final, eu disse: certo. Então, você está premiando quem abre mão do almoço para poder trabalhar mais. Você está premiando aqueles que vão ali ficar numa carga extenuante, às vezes até querendo passar das 2 horas para poder receber esse prêmio. É isso. Ela fez, visto dessa forma, não está parecendo tão bom, não. Fiz, mas o problema é que, por mais que as intenções sejam boas, quando chega no Poder Judiciário, e, sobretudo, quando vem pelo MPT, a interpretação que vai ser feita é a interpretação ruim. Vão pegar pelo lado ruim. Então, não significa que não é para fazer premiações como essa, não pode fazer políticas como essa. A questão é ter a atenção. E é por isso que a gente está tratando aqui do assédio moral silencioso, porque é uma situação que, aqui, eu já vi pessoas muito qualificadas que já, essa situação aí não pode, mas tem muitas empresas que fazem. Tem muitas empresas que fazem. Uma cliente chega com uma ideia dessa, miraculosa. Olha, todo mundo na empresa adorou. Está todo mundo esperando já a Airfry no final do ano. Está todo mundo esperando o cooler de cerveja. Está todo mundo esperando a televisão Smart. Mas que pode se complicar, eventualmente, com saídas de funcionários que venham a demandar e trazer contextos, sejam eles distorcidos ou não, sobre a ótica deles, válido e legítimo. A cliente chega com essa proposta, com essas ideias, e não é que a gente fala não, a gente cientifica, a gente alerta. Algo que, assim, para a imensa maioria aqui foi, sério? Ela não viu. Se ela não vê, amanhã ela é demandada e só se manifesta para ela com a citação judicial. Tá? Então, assim, ela ciente do risco, a decisão é dela, de seguir ou não com a implementação. O risco foi apontado, o risco foi calculado, foi totalmente indicado. Persistindo com o interesse, damos as ferramentas para implementar da maneira mais segura possível, deixando ciente que o risco em si não é completamente elidido. Aqui a gente vai tratar rapidamente o conceito de assédio moral horizontal, até porque Leandro já conceituou. E ele, o nome já é sugestivo, autoexplicativo, mas cabe rememorar e frisar. Assédio cometido entre colaboradores de mesma hierarquia dentro da empresa, dentro da organização, entre empregados, funcionários, entre gestores de mesma hierarquia, supervisores, pessoas de mesma hierarquia. Tá? É responsabilidade da empresa ter controle sobre isso, e aí, em razão dessa responsabilidade, que o tribunal, muitas vezes, o Poder Judiciário, enxerga a responsabilidade dela por omissão, por não ter visto, remediado, agido quando deveria. Exemplos de situações, já tratamos aqui também, Leandro já adiantou. Brincadeiras sobre desempenho, por exemplo. Competitividade, rivalidade, brincadeiras de vendi mais que você esse mês, está atrás de mim. Se isso ficar reiterado, brincadeiras bestas podem gerar, sim, um contexto de assédio. Exposição da vida privada de colegas. Né? Há muitos exemplos, até tensos, que sabemos
Tá bom aqui? Tô bonito? Não. É difícil, não nasce de novo. Exposição da vida privada de colegas. Coisas íntimas que muitas vezes se tem ciência de uma conduta, de um acontecimento que fere aquela pessoa na alma, um colega sabe, comenta, rádio corredor espalha, e aquela brincadeira vira uma zombação por semanas. Há casos e casos desses que vão para tribunais, tá? Que vai para o Poder Judiciário. E não é o Arthur embalador, não é o Arthur caixa, não é o Arthur que vai responder, é o CNPJ. O RH está aí para também, sobretudo, proteger o CNPJ nessas situações. Não sozinho, com assessoria jurídica qualificada, especializada, conforme a gente vai falar mais adiante, porque essa parceria é fundamental. Tá? Como os tribunais têm enfrentado tais questões? A gente vai contar aqui um pouquinho. Tá? Aqui nós temos alguns casos, julgamentos de tribunais regionais espalhados pelo país. Se vocês estão achando esse texto grande, eu não imagino tanto que a gente tem que ler e resumir esse negócio aí. Mas vamos aqui ler rapidinho. O primeiro julgado do TRT-10 fala que, todavia, é evidente, isso é um trecho de um acórdão, certo? É evidente o dano moral no plano das repercussões coletivas das faltas e atrasos justificados empregados. Como ficou delineado pela prova oral idônea produzida, havia impacto negativo sobre a premiação da equipe, caso qualquer de seus membros precisasse faltar, ainda que por motivo de doença. Nem vou continuar. Tá? Isso aqui faz relembrar alguma coisa? 10 minutos? Dá não, viu? Então... Tem precedentes aqui já. Tem já precedentes, antes, tem precedentes. Tem precedentes, e a honestidade aqui reinou. É advogado, mas falou a verdade desde já. Aqui faz lembrar de algo, eu dei esse exemplo agora há pouco. Metas atribuídas por equipe, por resultado de equipe. Nesse caso concreto aqui, o tribunal estava julgando um caso onde implementaram uma medida em que uma das variáveis que se colocava para aferir o desempenho daquela equipe era a assiduidade. Inclusive, descontando, para fins de premiação, faltas justificadas. Eles queriam assiduidade. Isso aqui pode ser visto sobre duas óticas diferentes. O tribunal entendeu pela pior para a empresa. Qual era a ótica da empresa quando implementou isso? A ótica da empresa era: estou com um problema aqui, que tem fulano, cicrano, beltrana, que vez ou outra gosta de colocar um atestadozinho bem oportuno, um atestado duvidoso, assim, em períodos próximos de feriado, alta demanda, aniversário, festividade da cidade. Eu vou coibir isso. E esse é o método. Porque essa pessoa coloca esse atestado sabendo que a empresa suporta. Mas na hora que ela atingir um grupo de pessoas aliadas a ela, vai ver que está prejudicando eles também. Qual foi a interpretação do Poder Judiciário? Assédio organizacional, repercutindo e gerando assédio horizontal. Assédio organizacional, política implementada pela empresa, vinculando metas de grupo a premiações. O critério da assiduidade foi chave para eles entenderem pela violação, pela conduta de assédio, conduta abusiva. O que foi que o tribunal entendeu? O tribunal entendeu que, às vezes, pessoas que efetivamente estavam adoentadas se esquivavam, se omitiam, preferiam não apresentar o atestado para trabalhar mesmo assim, para tanto não perder aquela premiação no final, como para não ser cobrado pelos colegas. E assédio moral horizontal, porque esses colegas cobravam. Esses colegas fiscalizavam. A falta de cada um importava na premiação no final. Então, assim, o tribunal entendeu que a política implementada acabou desprezando os interesses e a integridade do indivíduo e ocasionou todo um contexto de assédio que, sinceramente, é silencioso, né? Um assédio desse, silencioso.
Nesse segundo caso, que a gente traz, um julgado do TRT da 9ª Região, me permitir aqui ler rapidamente também, que os colegas, aqui é trecho de um depoimento que foi registrado no acórdão, no julgado, que os colegas ficavam zombando, porque o reclamante, vulgo autor, vulgo ex-empregado, foi readaptado, e todos exerciam uma função e o reclamante outra, que o tratamento do supervisor com o reclamante era tranquilo, que foi levado ao supervisor o fato dos colegas estarem zombando do reclamante, e ele disse que iria tentar mudá-lo de função, que o reclamante ficava numa bancada, desempenhando atividades de conferente, mas não foi enquadrado como tal, que, além disso, o conferente verificava as cargas e o reclamante não fazia, que os colegas zombavam nos seguintes termos: e você é o chefe agora, é para ficar na bancada? Brincadeiras. A empresa, aqui é um assédio 100% horizontal. A empresa, aparentemente, ao menos a princípio, agiu corretamente. Esse funcionário sofreu um acidente de trabalho, foi afastado para o INSS, gozou do benefício, teve direito ao retorno ao trabalho devidamente adaptado para ele, mas começou a servir de chacota para os ex-colegas que o viram no outro setor, desempenhando uma outra atividade e cheio de limitações, zombando. Esse contexto foi responsabilizado a empresa diante da omissão, muito embora aqui esteja registrado pelo depoimento do próprio autor que o tratamento do supervisor, do gerente, do superior imediato era tranquilo, apaziguador, amigável, ele não resolveu. Ele não resolveu e não há registros de nenhum tipo de coibição, de repressão àquelas condutas que ele vinha sofrendo. O que se sugeriu foi: vamos lhe trocar de função e afastar de quem está zombando de você? Condenação, assédio moral horizontal. Esse aqui é um julgado que ele vem do Tribunal Superior do Trabalho, de Brasília, diretamente de Brasília, esse julgado. Então, 5 minutos. 5 minutos. Tem precedente, não tem? Nesse precedente, já falando em precedente, nessa decisão, o TST, ele apreciou o seguinte caso, novamente premiação, só que tem nada a ver com premiação voltada a metas em grupo. O que foi que a empresa ela fez? Tá? A empresa ela estabeleceu um programa, uma medida, que foi o seguinte: premiar aqueles colaboradores que estivessem durante o seu período normal de trabalho, premiar no final do mês, a cada trimestre, com mais tempo no seu posto de trabalho, ativamente trabalhando. É o óbvio, né? Assim, é meio que o óbvio, é o que se espera que se faça. O que foi que essa empresa tentou fazer? E a intenção é boa, mas de intenção... Essa empresa tentou coibir aquelas condutas da saidinha para fazer ligações que não acabam. Aquele funcionário que, vou só lhe fumar um cigarro, meia hora. Ela tentou premiar quem estava efetivamente no seu posto, trabalhando, sem parar. E isso respeitando o intervalo entre a jornada, e isso respeitando horas extras, respeitando tudo. Agora, no horário de labor, no horário da sua jornada habitual, posto de trabalho, máximo tempo possível, premiação. O TST entendeu que essa conduta era de assédio organizacional, reformando o entendimento do Tribunal Regional, que é a segunda instância, que havia dito que não havia. Porque o tribunal entendeu isso que eu falei para vocês. O TST aprofundou um tema que, na ótica dele, se mostrava mais importante que tudo, do que a política escrita pela empresa. O TST entendeu que, na prática, isso estimulava os funcionários até mesmo a assegurar suas necessidades fisiológicas, visando a promoção, a premiação. E aí condenou em assédio
porque encaixou na regra geral do entendimento já pacificado deles, numa espécie de vala comum, como a gente chama, da questão da limitação do uso do banheiro, que já é pacífico, que havendo essa limitação, tanto que aqui, esses casos mais triviais, banais, a gente não traz, todo mundo sabe que essas limitações elas são passíveis de serem entendidas quase que automaticamente como condutas de assédio, ele encaixou nisso. Muito embora a política escrita não falasse isso, muito embora a intenção claramente não fosse nesse sentido, mas ele entendeu dessa forma, condenou a empresa a pagar indenização por danos morais em razão do assédio moral organizacional que ele identificou. O TRT não, mas o TST sim. Essa é a decisão reformada, né? Decisão que morreu porque o TST entendeu de forma diversa. E aqui diz exatamente aquilo que eu falei, que inexistente qualquer ilegalidade na instituição pela reclamada, por liberalidade, política remuneratória. Todo mundo sabe ler. É só para que vocês não achem que, assim, não, mas essa situação aí foi uma situação que existia uma política que impedia de ir ao banheiro, isso não tem na minha empresa. Não, não foi. É exatamente aqui esse trecho da decisão que mostra que foi reconhecido pelo Tribunal Regional que não existia essa política, que não existia a vedação de ir ao banheiro, que não era ilegal estabelecer esse tipo de política. E aí chega no TST, o TST diz, não, isso aqui faz com que as pessoas se sintam inibidas a não ir ao banheiro. Então, assim, essa aqui, talvez, e até a gente conversou sobre isso, eu acho que é o maior exemplo do assédio moral silencioso. Porque isso aqui, às vezes, tem situações que são tão assim, absurdas, que você para pensar e diz, não, isso não é ideia de juiz, não, isso é ideia de advogado. Isso é ideia de advogado tentando justificar uma coisa, porque, assim, em algumas situações, beleza, dá para a gente entender, a questão das horas extras lá da cliente da gente, dá para entender, todo mundo aqui entendeu, mas situações como essa e outras mais absurdas que tem, é praticamente, assim, realmente não dá para perceber. A Miquelson está ali assim, ó. Tá, mas aí fica aquela... Tá, Leandro, tá, Arthur, vocês trouxeram problema para Dedéu aqui, disseram tudo que não podem, já estou com medo, porque se eu espirrar assédio, tem minimamente sugestões, indicações, vocês têm algum tipo de medida que sugerem? Gente, primeiro, essa palestra, até pelo tempo, está aqui a 1 minuto e 30 segundos, já estourou, né? Já estourou? O precedente permite quanto tempo a mais? Desculpa. Então, vamos acelerar. Não temos aqui como dar orientações que vá atender à especificidade, à necessidade de todos. Nós não temos aqui como aconselhar, faça assim, faça assado. Até pelo tempo, pouco tempo da palestra, o intuito é mais reflexivo. É para abrir mesmo a mente para riscos que podem existir. Muitas pessoas, às vezes, ignoram a importância de uma boa assessoria jurídica e de um excelente corpo de RH. Porque essas medidas, que aqui eu estou sugerindo, vou falar um pouquinho, tá, Cida, sobre elas, na prática, elas são orientadas, implementadas por um jurídico, um corpo jurídico especializado, mas elas são acompanhadas, fiscalizadas, controladas no dia a dia por vocês. E é muito importante que isso funcione, que isso rode e alcance as pessoas. Para quê? Para que vocês, as empresas, fiquem, ao menos, minimamente protegidas de situações como essa. O risco completo não vai se elidir. Todo mundo é suscetível a ser demandado judicialmente com as mais diversas reclamações. No Brasil, o Estado Democrático de direito de ação é livre e restrito. Eu posso entrar com ação de paternidade contra Luciano Huck. Daqui que eu prove que sou filho dele, são outros 500, mas eu posso entrar. E as pessoas podem entrar por se sentirem ofendidas de alguma forma, ou se sentirem coagidas, o que quer que seja, contra qualquer um, em qualquer circunstância. Está aqui os exemplos, talvez mais silenciosos, esses últimos. Mas há como se proteger. Falando com Ariana,
parabenizando ela pela exposição, pela preocupação com o compliance, pela preocupação com a documentação, preocupação com os registros, políticas implementadas por escrito, deixar claras as regras do jogo. A premiação vai se dar assim, assim, assado, garantir o conhecimento geral para todos. Ter ciência que os funcionários têm conhecimento de tudo como é que vai ser. Tá? Código de ética e conduta, aqui eu exponho os valores gerais da minha empresa. Aqui é um livro aberto para o mundo. É dizer, sou a favor disso, eu promovo isso, coíbo isso, combato aquilo. Regimento interno, regras claras, diretas, empregado, empregador. O que pode, o que não pode, é um adendo, um acréscimo ao contrato de trabalho. São regras que vão muito além do que um contrato de trabalho rege. E é nelas, por exemplo, que se sugere que estejam bem descritas como vai ser, por exemplo, o estabelecimento, a implementação e o uso de canais de denúncia, que no tema assédio é a ferramenta principal. Canais de denúncia, que podem ser sistemas que tem por aí, aplicativos, ou simples grupos de WhatsApp, conversas de WhatsApp, um número de WhatsApp para esse fim, onde se possa direcionar queixas, denúncias, simples mensagens, desde que seja garantido esse funcionário o sigilo e o anonimato de quem fez. E isso vai estar tudo no regimento interno, explicando como funciona essa grande ferramenta que é canal de denúncia, tá? Onde vai nascer apurações, garantindo ao funcionário que a identidade dele vai ser preservada, a denúncia feita vai ser mantida sob sigilo, ele está em segurança. Se o que ele falou prospera, a empresa vai agir e tomar as medidas cabíveis. São alguns exemplos, tem N outros. Cada empresa pode necessitar da implementação de uma forma, de outra, e aí há de se ver cada uma com o seu jurídico próprio. Mas, desde já, deixamos aqui as reflexões para que saibam que os riscos também são silenciosos nesse tocante. Estamos aqui, Cida, nos momentos finais, e não acabamos ainda não, Cida. Você está subindo aqui por quê? Quebrar o protocolo também, Cida. Calma, só porque a gente é advogado quer expulsar a gente. Bom, pessoal, aqui só com as considerações finais, então, para rememorar, assunto assédio moral, um assunto amplo, tratamos aqui de pouquíssimas coisas. Assédio moral silencioso, se não percebido, pode lhe surpreender, não só nessas situações, mas em outras que possam também ser vislumbradas. As hipóteses são muitas, os riscos são grandes, mas há o que se fazer para buscar proteção das empresas e do ambiente laboral. Arthur falou muito bem aqui agora, nesse último momento. E a fórmula do sucesso, RH mais assessoria jurídica. Parceria fundamental. Pessoal, eu queria agradecer muito a todos vocês, agradecer pela paciência, sobretudo sua, Cida, aqui com a gente, com o nosso tempo. E dizer que foi um prazer. Foi um prazer para a gente estar aqui com vocês essa tarde, foi um prazer compartilhar aqui um pouco com vocês, do pouco que a gente sabe também, de ter visto aqui essas palestras. O momento aqui, a energia está incrível. Muito obrigado. Boa tarde, obrigado.